Fala, Fenômeno Azul! Boa tarde, bem-vindos, salve, salve. Canal Tudo Nosso Nada Deles, me chamo Theo Souza, nosso canal informativo com notícias diárias do Leão Azul paraense, que joga amanhã no Couto Pereira contra o Coritiba. Jogo importantíssimo. O Remo que ainda luta, né, mesmo contra a própria diretoria e alguns jogadores, ao acesso do Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. Janela de transferência chegando no final. 10 dias. Apenas 10 dias para o Remo tentar contratar jogadores. E pelo que me parece, né, mais um conto da sereia. Prometeram um camisa 9, renomado, um camisa 10. E o que a gente vê por aí são mais apostas do que propriamente jogadores que possam vir para cá, vestir a camisa do Remo e resolver um problema. São apostas para vender, para ganhar dinheiro até então, beleza. Mas para subir, para pegar a camisa e jogar, realmente a gente vê que o Remo não conseguiu ou não está conseguindo ir no mercado como a gente esperava e como venderam para a gente. Mais uma vez, me parece aí um peixe meio que estragado, né? Falando em peixe estragado, o bacalhau. O que será que o bacalhau vai inventar para amanhã, né? O time do Remo saiu escalado. Quando a gente coloca assim, entre aspas, saiu escalado porque ele treina um time e chega na hora de colocar outro. Vou já falar para vocês daqui. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo. Chegando a 30 mil inscritos, 2 camisas oficiais do Clube do Remo serão sorteadas para vocês, membro do canal. Falando nisso, torne-se logo membro do canal, pessoal. Baratinho, valor irrisório, porém importante para a gente, para o YouTube entender que a gente tem a relevância também nos membros do canal. Então, só apertar aí embaixo, seja membro, e você já vai automaticamente para lá. Antes de falar das notícias do Clube do Remo, falar dos nossos parceiros. Nosso parceiro Asaf TV, mais de 4 mil canais, aí no seu smartphone, na sua TV, no seu tablet, enfim. Mais informações, DDD 16 999 84 9414. Série B começa hoje, né? 23ª rodada, jogos vão passar lá. Filmes, séries, novelas, seriados, jogos do Remo, todos estão lá no Asaf TV. Fecha logo com ele. Nossa secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, a Renata Natividade, à frente da Guarda Municipal, fazendo aquele trabalho maravilhoso, né, dando mais segurança aos moradores do município, né, frota nova de carro, implementação, né, de sistema de segurança, muito legal o trabalho da Renata Natividade. Nosso parceiro também, Robson Trindade, da RT Logística. Você quer cargas especiais, armazenagem logística e frota com segurança e preço que cabe no seu bolso? Robson Trindade, 91 984 29 6127. Tudo aí, Aquaviário, Santarém, Macapá, Manaus e etc. Nosso parceiro também, Léo Nascimento, Brega Temporário. Tá chegando o momento, né? Daqui um pouco mais de 15 dias, bregaço lá na ABB, local top, com mais de 14 atrações e também DJ Dinho. 91, né? A gente até perdeu aqui o fio da meada. 91, tá? 98329 4636, vai ser muito top lá na ABB Brega Atemporal, com mais de 14 atrações e DJ Dinho também. Venda de cadeira, tá? Ingressos individuais e camarote. Não percam a oportunidade, porque tá vendendo que nem água, tá, pessoal? Vamos lá, notícias do Leão Azul Paraense, nossos parceiros estão passando aí embaixo. Mais informações também aqui no @tnd.cr33, é só me chamar lá no Instagram para a gente fechar a parceria, porque aqui é sucesso total para sua empresa, para sua marca, seu logotipo e etc, etc, que você quiser expor aqui, a gente expõe com muita qualidade, também com preço que cabe no seu bolso, igual os nossos patrocinadores. Pessoal, vamos lá. O Remo já viajou, já se encontra em Coritiba para enfrentar o Coxa amanhã. Se a gente for pegar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, tem uma coisa que chama bastante atenção. O Remo contra times da metade para cima joga bem, inclusive consegue jogar bem, e mesmo às vezes não performando também, o Remo não perde.
O Remo tem apenas 4 derrotas. Olha, eu tô sendo aqui o mais frio possível. Eu odeio, não odeio é uma palavra forte, eu não gosto de ser fanático, já me passou minha fase de fanático, já fui, e entendo quem é, porque eu já fui, entendo como o fanático pensa, fanático ele é cego, né? Eu já fui assim, então eu sei como é. Hoje eu sou muito racional e às vezes apanho por isso, porque o torcedor ele não quer ouvir a verdade, ele quer ouvir aquilo que ele acha que tem que ser ouvido, não o que é a verdade. Eu já fui assim também. Mas torcedor, tipo de torcedor assim é difícil de conversar. É igual política, religião e futebol. Tudo que é fanático perde o controle e passa do raciocínio lógico. Então, estou sendo bastante racional no que eu vou falar em cima dos números que o Remo vem apresentando. O Remo perdeu 4 partidas de 22. 22 jogos na Série B. Pouquíssimo. O problema do Remo é empatar. O Remo é o time que mais empatou na Série B. E quem empata muito não vai para lugar nenhum. Mas raciocinando em cima disso, se a gente pegar, o Remo tem 4 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O Remo tem uma derrota para Mucura, que está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna. O Remo tem uma derrota recente para a Ferroviária, dentro do Mangueirão, está de 10º para baixo. O Remo tem uma derrota para o Atlético Paranaense fora de casa, que está de 10º para baixo. Ou seja, esses clubes estão todos na parte de baixo da tabela, né? E o Remo tem uma derrota, para quem é pessoal que o Remo perdeu, Atlético Paranaense, Mucura, Ferroviária. Remo tem mais uma derrota na competição. Aí eu vou ter que ir para a tabela aqui, tá? Mas em cima disso, enquanto eu pego a tabela no meu celular para não ficar editando o vídeo porque eu não gosto, a gente tem que lembrar que o Remo não perdeu nenhum jogo, tá? O Remo não perdeu nenhum jogo para os clubes de cima da tabela. O Remo não perdeu nenhum jogo para clubes de cima da tabela, o que leva a crer que amanhã o Remo vai fazer mais um jogo difícil, tá? Difícil para o Coritiba, né? O Remo vai fazer mais um jogo difícil, dificultar a vida, no caso do time do Coritiba. Coritiba favoritaço assim, bem sincero com vocês, não. Não é favoritaço não, tá? Não é favoritaço. Tudo em cima disso que eu tô falando para vocês. Perdeu pro CRB, né? Perdeu pro CRB naquele jogo que o Remo amassou o CRB lá em Maceió, né? E não conseguiu ganhar, né? Amassou o CRB, pênalti perdido pelo Pedro Rocha. Então se a gente vê, o CRB tá em 10º, né? A Ferroviária 11º, Atlético Paranaense 13º e Mucura 19º, né? Então perdemos aí para um clube que está em 10º, tá? Tá iniciando ali a segunda parte da tabela. Não perdemos para o Coritiba, ganhamos em casa de 1-0. O Goiás nós empatamos e era para ter ganho. O Novo Horizontino empatamos em casa, né? Chapecoense empatamos fora. Vila Nova ganhamos dentro. Criciúma empatamos fora. Avaí ganhamos dentro de virada. E o Cuiabá empatamos dentro de casa. Ou seja, os clubes que estão lutando por acesso, o Remo não perdeu para nenhum. Será que amanhã não dá para o Remo trazer mais um empate fora de casa, já que o Remo é o rei do empate? Dá para trazer, pessoal. Temos 5 desfalques. Temos Nathan Camargo, que não é titular. Pavani, que não é titular, né? Hora ou outra joga um jogo, outro não. Alan Rodrigues não é titular, foi jogo passado, mas não é titular. Titular lá é o Sávio. Temos Pedro Rocha, esse sim, titular e artilheiro da Série B, mas que não vem jogando bem nas últimas partidas. Então, esses desfalques do clube do Remo não são assim, tirando o Pedro Rocha, aqueles titulares, né, que decidem jogos. Lógico, Pedro Rocha, se não fosse os gols dele, assim como as defesas do Rangel, coitado do Remo, né, estaria lá na parte de baixo da tabela, de 10º para baixo, do CRB para baixo. Mas enfim, falando da partida de amanhã, Coritiba é o super time? Não. O Goiás, quando foi líder, relembrando, todo mundo lembra, o Remo levou um gol aos 46, 47 do segundo tempo, numa falha. Dá para ter feito 3, 4 gols naquele jogo, erramos gols ali, e não dá para culpar o Bacalhau, né? A culpa realmente não foi dele, ele não tá ali para empurrar a bola para a rede. Mas é o que dá pra gente perceber que contra os times bons, né, o Remo consegue jogar bem, performou muito bem contra o Goiás. Ninguém esperava aquilo ali.
Contra o Novo Horizontino em casa, o Remo não foi tão bem, mas o Novo Horizontino se comportou muito bem, o Remo não perdeu. Contra o Coritiba, talvez o Coritiba tenha jogado melhor contra o Remo no Mangueirão. A gente estava lá nesse jogo, todos os jogos eu tô lá, inclusive. Na época do Daniel Paulista, Judas Paulista, né? Mas o Remo ganhou. Quando o Remo sabia o que fazer em campo, hoje o Remo não sabe o que fazer em campo. Então, partindo em cima disso, a gente tem que lembrar, pessoal. Um time que pegou de 5-2 em casa para o rival do Almirante Barroso, com todo o respeito ao Coxa, vive um momento melhor que o Remo, tem quase que garantido uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Isso é até bom. Quem pode dar um ar de relaxamento. Né? Um time que está lá em cima, vou fazer um gol a qualquer momento, igual o Remo quando joga em casa. Acha que vai fazer um gol a qualquer momento e não faz. Tem a torcida, mais de 30 mil pessoas. Se bem que os jogadores do Remo estão acostumados a jogar para mais de 30 mil pessoas. Né? Jogo passado deu mais de 35 mil. O Remo tem a melhor renda da Série B e tem o maior público, né, geral. Então isso aí não vai assustar os jogadores do Remo. Mas, acredito assim, a gente estudando o Coritiba, a gente vê que o time do Coritiba é um time mais propositivo que o Remo. É um time técnico para uma Série B que deixa espaços imensos na sua zaga. No meio. Tem o Josué, que é um jogador diferenciado, que joga muito bem com a bola no pé, mas não marca né, nesse meio campo. Tipo o Remo, marcação Wi-Fi. É o estilo de jogo que o Remo gosta de jogar. Um time que joga e deixa jogar. Um time que vai para o ataque, mas deixa brechas no meio e na defesa. E outra coisa, vocês podem até me chamar de doido do outro lado. Mas é verdade. Eu estou mais preocupado com o jogo de quinta-feira contra o Criciúma no Mangueirão. Do bom time do Criciúma, que vem jogando futebol melhor que o Coritiba. E que tem um técnico muito bom, que é nosso sonho aqui, que é o Eduardo Batista. Já esteve por aqui, foi campeão da Copa Verde. Quase livre o Remo do rebaixamento, etc, etc. Não precisa contar a história. E o jogo em casa, que o time do Remo vai ter que sair, vai ter que ganhar. E o Criciúma é perigosíssimo. Joga lá no 3-5-2, alternando 3-4-3, mas é esse assunto para outro vídeo, outra live. Do que propriamente o Coritiba amanhã. Que é um jogo que o Remo vai despretensioso. Se trouxer um empate, bacana. Se trouxer a vitória, lindo. Recupera né, um empate dentro de casa contra o Botafogo. Se perder, é um resultado esperado, porque já era para ter demitido esse entregador de colete que está né, aí ganhando dinheiro a custas do torcedor, e o Marcos Braz, né, com um erro gravíssimo, segurando esse treinador por causa de amizade. E outras coisas que vocês, bom entendedor, minha palavra basta. Então é isso, pessoal, tá? É isso aí, eu tô mais preocupado com o jogo de quinta do que de amanhã. Acredito que o Remo até possa trazer esse empate por tudo isso que eu falei. Uma outra questão, camisa 10 chegou no Remo. Bom, não sei se é camisa 10, mas ele joga no meio campo. Né, o Braz prometeu um camisa 9 diferenciado, mais experiente, prometeu um camisa 10 mais diferente, mais experiente. Quando eu digo experiente, idade, rodagem. Ele prometeu, tá? Ele prometeu. Eu não tô falando nada do que ele deixou de falar na Remo TV, tá gravado lá. E ele prometeu uma coisa e cumpriu outra, né? Aí a gente já começa a olhar de olhos tortos, pelo menos eu, para ele, tá? Veio do Fluminense, emprestado, estava no Brasiliense jogando a quarta divisão. Nasceu dia 8 de fevereiro de 2021, 24 anos. Esse ano fez 3 jogos pela Copa Verde, nenhum gol, nenhuma assistência. E no Campeonato Brasiliense, 8 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Preocupante, né? Meio campo, dá uma assistência, nenhuma assistência e fazer um gol. Realmente é muito preocupante. A gente pode ver que, inclusive, ele era reserva no Campeonato Brasiliense. É preocupante, pessoal. Realmente é preocupante. Reserva no Campeonato Candango, no time do Brasiliense. Não estava sendo nem aproveitado na Série D. Joga como meio campo, né? Ofensivo e meia central e ponta direita também. Tem passagem pelo Brasiliense, Fluminense Sub-23. Jogou 5 jogos pelo Coritiba, foi aproveitado em apenas 1. Né? Rodou e não jogou profissionalmente praticamente por nenhum clube. Iago Ferreira, filho do Iranildo, aquele ex-jogador do Flamengo. Se ele jogasse 25% do que o pai jogou, estávamos bem servidos de camisa 10. Mas pelos números, né? E aí eu não vou me empolgar. Aí vão me perguntar, até eu tenho o selo todo nacional deles? Não.
Não conheço o jogador, nunca vi jogar e pelos números é realmente preocupante. E os lances dele aí nos vídeos na internet pareceu totalmente comum. Jogador que tem por aqui por Belém, mas é um jogador de empresário, né? Vem para cá para tentar ser vendido, porque será que vai resolver o problema? Ah, até eu espero o cara jogar. Tá, beleza. Mas chutar cachorro morto é fácil, a gente vem aqui para falar antes. Então, se o Brasco prometeu um camisa 10 para ser o diferencial, esse aí vai ter que comer muito arroz com feijão e eu espero que surpreenda. Eu sempre vou estar aqui esperando que surpreenda, mas, né, fica esse ponto de interrogação que não era para ficar, era para ser um ponto de exclamação, chegou o 10. Mas vamos ver o que vai acontecer. Valeu, galera. Fique com Deus. Vamos esperar um bom jogo amanhã do Remo. Ou, se não for em campo, pelo menos o resultado que fosse será um empate. Já será um bom resultado. Mesmo o Remo caindo de posições aí para sexto, sétimo. Pode cair, inclusive, hoje, se o Criciúma ganhar o Novo Horizontino. Mas que pontue. E aí, quinta-feira, é outro jogo e outra análise. Valeu, galera. Até mais tarde. Vamos ver se pinta alguma novidade aí. Fui.